Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 101 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso. Estamos agora no módulo 4, política. Módulo 4, política. Lembrando, módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia. Módulo 2, epistemologia. E módulo 3, ética. Todas as aulas estão aqui no YouTube gratuitamente. E dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir este material e muitos outros cursos que lá se encontram. Bom, vamos então prosseguir com a aula de hoje. Já aparece para você aí na tela. A aula é a Cidade Bela de Platão. A Cidade Bela de Platão. Muito interessante esse tema, né? As bases da política estão totalmente ligadas aí a esse tema. Muito legal esse tema da Cidade Bela. Ele vai ser desenvolvido aqui na política com enfoque político, mas ele também tem um desdobramento metafísico. Que nós vamos analisar lá na metafísica as aplicações que cabem a ela, se Deus assim nos permitir de chegar até lá, né? Bom, pessoal, então temos aí então a Cidade Bela, também chamada de teoria das três almas. Vamos ver que teoria, não que a Cidade Bela seja chamada de teoria das três almas, mas a teoria das três almas se aplica, né, aí à Cidade Bela. Agora, um outro nome para a Cidade Bela é a polis ideal, ou a sofocracia, ou a Calípolis. Calípolis, que no grego é Calípolis, você já vai ver, sofocracia e a polis ideal. Bom, vamos em frente então, vamos ver aí um conceito, né? Um conceito aí de Cidade Bela. Então, ou Calípolis, vem do grego Calípolis, que é a junção de dois outros vocábulos ou estruturas gregas, que é kalos e polis. Kalos significa bela. Kalos, bela, e polis, você já sabe, aqui no curso de política, né? Cidade. Daí, o significado de bela com cidade vai ficar Cidade Bela. A Calípolis é a Cidade Bela. Mas que Cidade Bela é essa? O que é isso aí, né? O que é essa Cidade Bela? Bom, vamos lá então, prosseguindo no conceito. É uma cidade idealizada, ou seja, pessoal, ela vem do campo das ideias, né? Resumo do resumo aqui, né? A Cidade Bela é uma cidade idealizada por Platão, uma utopia, tá? Ou seja, algo que não teria, para ele teria ou não condições de ocorrer, né, para Platão, mas tendo ou não condições de ocorrer, né, você vai ver pelas características dela, não vai ocorrer mesmo, né? Então, uma utopia, pelo menos assim classificado para a maioria, em que, veja só, uma cidade só vai se ver livre do mal, da injustiça, né? Essa cidade só vai, vamos dizer assim, de alguma forma prosperar como cidade se um rei filósofo, ou seja, um filósofo, um sábio, um sofós, estiver à frente dessa cidade. Essa é a Cidade Bela. Só será governada, só será bela, só será próspera, só será verdadeira se um filósofo estiver governando ela. Beleza? Vamos então prosseguir então aí no nosso conceito. É uma cidade idealizada, porque vem do campo das ideias, né? Em que, para se promover a extinção do mal na humanidade e se alcançar o bem como princípio primeiro, teria como condição exclusiva que ela fosse governada por um filósofo. Foi o que eu falei. Consistia numa busca imaginária, daí idealizada, da ideia, da ideológica, né? Não obstante racional, porque Platão, ele tinha, né, para ele, o campo das ideias era o verdadeiro. O mundo físico
né? Nós vamos ver isso com mais propriedade lá na metafísica. O mundo físico para o Platão era falso, não era o verdadeiro. O mundo das ideias, o campo das ideias, que era o verdadeiro para o Platão. Então ele idealiza essa cidade bela, e para ele, na cabeça dele, ele acredita que essa é a cidade verdadeira. Não obstante racional, por isso racional, por uma cidade ideal. Embasada no ensino de Sócrates, o Platão formula uma espécie de utopia real, na qual imagina, no grego, uma sofocracia. Sofocracia, junção de duas expressões gregas. No grego, sofós, que significa sábio, e kratos, que significa governo. Daí o governo do sábio. Governo do sábio. Uma cidade ideal, sendo que para isso teria como condição sine qua non. Sine qua non. Toda vez que você ouvir isso no latim, uma condição sine qua non é uma condição sem a qual não. Ou seja, sem a qual não há. A gente complementa assim, né? Uma condição que não haveria outro modo de ocorrer. Isso é uma condição sine qua non. Condição sine qua non é não tem outro modo, sem a qual não há. A de que seja dirigida por um político, presta atenção agora que vem a parada, ó, que também seja um filósofo, ou vice-versa. Lá no livro lá do Antisserie Reale, ele diz, né, filósofo ou político, ou vice-versa, ele coloca entre parênteses. Que a maioria da nossa literatura chama de rei filósofo. Rei filósofo. Tal posição social deveria ser ocupada por um indivíduo com um nível mais elevado de paideia, que é a educação. Hábil na arte de dialogar, com o predomínio da razão sobre a emoção. E uma sabedoria também superior. Acrescenta o Gilberto Cotrim dizendo, somente os filósofos, perdão, ainda continuando, ó, só ele teria, no grego, a psique, que é a alma, iluminada, e as virtudes de ouro. Então só esse filósofo rei teria a psique iluminada, a alma iluminada, daí vem psicologia, né? A ciência, logia, que estuda a alma, a psique. Só esse filósofo, né, teria condição de ter essa alma iluminada, essa psique elevada, essa psique de ouro. Já não vê a classificação em metais que ele dá, né, partindo do ouro, passando pela prata, depois o bronze, conforme o nível da alma do ser humano. Só ocuparia a terceira posição, que seria a mais elevada, aquela que fosse a alma de ouro, ou seja, os filósofos. Acrescenta o Cotrim, agora sim, somente os filósofos, eternos amantes da verdade, teriam condições de libertar-se da caverna de ilusões e atingir o mundo luminoso do quê? Da realidade e sabedoria. Muito legal aí a participação do Cotrim. Muito bem escrito ali o livro do Gilberto Cotrim. Por isso eu volto e meio cito aqui nas nossas aulas. Bom, teoria das três almas. Agora vamos estudar a teoria das três almas, como é que está dividida essas almas, né? Na chamada teoria das três almas, Platão dividiu esse estado, né, essa cidade, né, esse estado ideal em três classes sociais, promovendo, preenchendo cada classe com o valor das almas que teriam diante do seu papel desempenhado na cidade. Então, três classes no Estado, três posições dentro do Estado. E cada posição seria ocupada por uma alma diferente. Seriam três tipos distintos de alma, encaixando-se em três diferentes patamares de política estatal. Veja, três tipos de alma
para 3 posições no estado. Era correspondente. 3 espécies de alma para 3 posições aonde? No estado. Joia? Conforme as habilidades de cada uma daquelas pessoas, fundamentada numa aristocracia capacitária e seletiva do saber, o filósofo categoriza e aloca. Alocar é colocar, né? Em uma tábua de virtudes, a sapiência. Em uma tábua de virtudes, quais virtudes? Sapiência, coragem e temperança, os seus correspondentes no que tange ao valor, ouro, prata e bronze. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela para você. Não vou estudar cada uma, depois no final tem uma tabela para você ver como é que funciona. Então, essa tábua de virtudes era, vamos dizer assim, alocada, né? Recebeu a alocação de valores, né? Valores classificados em ouro, prata e bronze, e almas também, conforme a classe que ocuparia dentro da sociedade. E as classes eram de filósofos, guardas e camponeses. Não obstante, a gestão ficar com a maioria, não poderia a gestão ficar com a maioria, pois as almas, segundo lá o Platão, teriam naturezas diferentes. O que, segundo ele, declinariam, né, para uma demagogia ou até para uma tirania. Declinariam, tá, para uma, lá na apostila final eu corrijo ali, declinariam para uma demagogia ou até para uma tirania. Haveria na cidade uma divisão de classes, grupos, almas, princípios, escalonados de acordo com a paideia, que é a educação. Isto é, diferenciados conforme o desenvolvimento das capacidades intelectuais humanas. Vejamos pormenorizadamente como era essa distribuição. Vamos lá então, tudo funcionando aí, beleza? Tudo tranquilo? Já tomamos, vamos para o nosso café. Vou te oferecer aqui o café. A primeira que aparece, a primeira espécie de alma aí, é a alma racional. A alma racional era a alma que se destacava, pelo nous, que é a razão, ou logistikon no grego, racional. O nous, a razão. A alma racional, também chamada de alma superior, se destacava pelo nous, pela razão. Classificada como alma de ouro, ela ocupava a 3ª classe, ou seja, a classe mais elevada, que tipifica pessoas cujas emoções vêm da cabeça, do raciocínio, da decisão. Tomavam as decisões. A sapiência deveria ser a virtude que fosse, assim, que predominasse nesse tipo de alma, nesse tipo de classe a ser ocupada. A sapiência era a virtude a ser classificada, a ser, assim, predominante. Uns autores vão colocar prudência. Bom, sapiência e prudência no mesmo sentido, tá? O conhecimento também, a justiça, também são fatores anímicos da alma, relevantes nela. Este era o 3º e mais elevado nível educacional, consistindo-se num pequeno e seleto grupo. Que grupo era esse da alma racional? Os governantes, os magistrados, os legisladores e os filósofos, conforme a gente já tinha falado. Vamos em frente então. Alma irascível. Era a alma central. Alma irascível, central, porque estava no mundo assim, intermediária. Outro motivo por ser central, porque era do peito que saía, mundo assim, fluía, não é? O psiquismo do indivíduo, a alma do indivíduo saía do peito. Vamos entender isso. Era a alma que se destacava pela timoides colérica, pela sua parte colérica. Ou seja, era um indivíduo mais encolerizado, um indivíduo, né, um indivíduo irascível. Vamos ver que eram os soldados guerreiros
Era um indivíduo que decidia mais com... Então, você não viu nos filmes isso? Não é? Vamos lá, vamos vencer. Então, é um indivíduo encolerizado. Encolerizado, irascível, não era a alma mais elevada, era a alma intermediária. Aí nós vamos ver na cidade qual é a posição que eles ocupavam. Classificada como alma de prata, não de ouro mais. Ou seja, na segunda classe. Que tipifica, veja, tipifica, não é que seja. Não é que seja. Pessoas cujas emoções vêm do peito. Ou seja, dos impulsos, dos afetos, das paixões. A coragem ou fortaleza, você pode encontrar na literatura coragem ou fortaleza, deveria ser a virtude que devesse predominar. A equalização entre ferocidade e mansidão também é um fator anímico relevante. Veja, não basta o cara ser só feroz, senão ia ser o quê? Um psicopata, né? Não é só feroz, mas teria que ter também mansidão, ou seja, equilíbrio, né? É um soldado, sim, vai para a guerra, mas ele é equilibrado, até porque se for desequilibrado vai perder do mesmo jeito e não vai adiantar de nada, né? Este era o segundo nível educacional, constituindo-se num grupo ocupado pelos responsáveis pela guarda e defesa da sociedade. Estão lá os guardiões, os defensores, no caso da cidade, os soldados, os guerreiros e os sentinelas. Vamos em frente? Agora para a terceira espécie de alma, vai aparecer para você aí, que é a alma concupiscível ou inferior. Alma concupiscível ou inferior. Era a alma que se destacava no grego, olha lá, ó, epimetikon, que era apetitiva, epimetikon, apetitivo, percebe como é que tem até não é? E aí, pela evolução, pela diacronia da língua, de alguma forma entrou aí um processo quase cacofônico de respeito aí um respeito fonético, né? Vamos dizer assim. Classificada como alma de bronze ou de ferro, né? Primeira classe ela ocupava, então ela era mais baixa, primeiro, veja, estava subindo, primeira, segunda dos soldados, terceira dos filósofos governantes, tá? Era a primeira classe, essa alma de bronze, de ferro, que tipifica pessoas, veja, apenas tipifica, pessoal, não é que seja, não é que um camponês ele é inferior ao, não é isso, tá? Mas apenas um tipo, porque essa cidade idealizada é uma utopia, né? Ou seja, tipifica pessoas cujas emoções vêm do ventre, então está mais embaixo. Tipifica os indivíduos que têm os apetites, desejos e vontades mais aflorados, vamos dizer assim, né? A temperança, por isso o indivíduo, a virtude que se deveria destacar é a temperança. Que o indivíduo, veja, era uma virtude que tinha que se destacar no indivíduo cujo apetite era a parte mais importante. Por que a temperança deveria se destacar? Se o indivíduo destemperado no apetite, por exemplo, sexual, o indivíduo se torna pervertido, né? É isso aí. A busca pela satisfação das necessidades de sobrevivência também é um fator anímico relevante nela. Este era o primeiro nível educacional, constituindo-se num grupo ocupado pelos responsáveis por produzir os alimentos e também por prover as necessidades econômicas básicas. Ou seja, indivíduos que prover alimentos, cuidavam os agricultores, os camponeses, os artesãos, os comerciantes e também produtores. No geral, aquele pessoal que trabalhava ali, né, nesse serviço. Vamos então acrescenta aí o Celito Mayer. Vamos ver o que ele diz. A cidade justa é aquela na qual o filósofo governa, o militar defende e os que estão vinculados à virtude econômica cuidam do sustento e sobrevivência da cidade. Também Antissérie Reale diz que, portanto,
Cidade perfeita é aquela que predomina a temperança na primeira classe, ou seja, dos camponeses, a fortaleza ou coragem na segunda, dos militares, e a sapiência na terceira. Dois autores aí para nos acrescentar. E aí o bizu filosófico de hoje tava sumido aí o nosso, né, bizu filosófico. Não deixei para trás não. Tá? O bizu filosófico de hoje é esse quadrinho que merece um print, merece você anotar aí, né? Aí anotar no seu caderno, né? As classes de baixo para cima, primeira, segunda, terceira. Mais um café. Primeira classe, concupiscível. Segunda classe, irascível. E terceira classe, racional. Bronze, prata e ouro de baixo para cima. Camponeses na primeira, guardas na segunda, filósofo na terceira. E aí vem a virtude, né? Temperança na mais baixa, coragem na do meio e sapiência na mais elevada. Joia? Ficou tranquilo? Muito bem, vamos em frente então. Aparece já para você aí alguns textos. Selecionei os textos da Carta 7 de Platão e também da República. Vamos lá então para essa Carta 7, o que nos diz, o que vai nos acrescentar aqui na aula de Cidade Bela